Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Imagem Connect. Eu sou o Jadson Tomás, estou aqui com o Bruno Vieira, amigo meu das antigas. A gente já deve se conhecer aí aproximadamente uns 5 anos para mais. Bastante tempo. A gente já trabalhou junto, depois terminamos ali a nossa trajetória na empresa e depois disso o Bruno continua me contratando. E hoje eu vou falar com ele sobre marketing digital. E Bruno, quero te fazer uma pergunta já de início, que na verdade é: como foi que você entrou nessa área? Faça aí uma pequena apresentação de quem é você e como foi essa tua trajetória para começar no marketing digital. Prazer, pessoal. Meu nome é Bruno, eu tenho 24 anos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. Eu comecei na faculdade de marketing em 2017 e hoje eu tenho uma agência de marketing digital e eu presto serviço para empresas e restaurantes. Eu comecei em 2017, eu lembro que eu estava na faculdade e você perguntou como é que eu ingressei nessa área, né? Sim. E eu lembro que numa conversa entre amigos, tinha um amigo meu, um colega, né, da faculdade, ele comentou comigo sobre o que ele trabalhava. E ele falou que ele fazia marketing digital para a escola onde ele estudou. E como que era, assim, nós estávamos iniciando na faculdade, ele falou que ele, por exemplo, gravava as atividades que tinham na escola e ele colocava no Instagram, na rede social da escola. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Porque na época eu estava procurando estágio na área e tudo mais, e a gente tinha muita dificuldade de encontrar estágio na área de marketing digital. Porque assim, o marketing digital ele não estava em ascensão ainda, né? Aí o que acontece? Eu consegui um estágio na área de representante comercial e eu comecei a trabalhar nessa área. Só que assim, era e não era a minha área. Eu desenvolvi vendas, eu desenvolvi a parte de vendas, porém eu não estava ali no digital, né? E era onde eu queria estar. Então, eu tinha muita curiosidade de trabalhar na minha área. E foi aí que eu comecei a pensar em algumas ideias. Eu pensava no que ele falou e eu pensava no que eu gostava. Eu gostava de ir em restaurante. E eu comecei a pesquisar. Aí, quando eu pesquisava restaurante no Instagram, nas redes sociais, não tinha muitas opções, sabe? Os que tinham não apresentavam de uma maneira legal. E eu comecei a pensar nisso e tal. E aí o meu irmão, ele trabalhava com hortifruti. Ele tinha um hortifruti e ele distribuía fruta, verdura e legumes para várias regiões de São Paulo. E ele já estava nesse ramo alimentício, né? Então, assim, eu pensei, como que eu posso ingressar? E aí ele marcou uma reunião com um amigo dele, que era cliente dele. E essa pessoa, ela me deu uma oportunidade. Ela falou assim, tem uma hamburgueria no bairro que a gente morava. E aí ele falou assim, você quer trabalhar comigo, assim, quer começar comigo? A gente faz um trabalho de marketing digital e te dou essa oportunidade. E aí aconteceu, aí eu lembro que juntou eu e mais 2 amigos, e só que assim, a gente não tinha experiência, né? Assim, eu tinha acabado de começar a faculdade, eu tinha experiência de rede social, que assim, que a gente mexia há bastante tempo, e aí conforme eu ia aprendendo os conteúdos na faculdade, eu ia colocando em prática também no trabalho, entendeu? E aí foi dando bastante resultado, foi levando, foi bem legal. E aí começou a hamburgueria, aí depois a gente conseguiu um outro cliente, um estúdio de pilates, aí depois a gente conseguiu um salão de cabeleireiro. Só que assim, como eu te falei, a gente não tinha experiência, você não tinha experiência administrativa. E uma das dificuldades que eu encontrei no começo foi precificar. Então assim, eu não sabia precificar. E aí, isso aí começou, como eu não tinha experiência, começou a ser barreiras que eu encontrava, sabe? Sim. Então, o que que eu fiz? A gente era muito novo também na época, né? E sem experiência ainda. Aí, teve uma hora que foi dando resultado e tal, só que um dos nossos clientes que a gente tinha conseguido, por exemplo, a gente foi lá, a gente contratou influencer, a gente contratou modelo, a gente fez identidade visual, a gente fez logo, tudo mais. E eu não tinha contrato na época. Eu fiz sem contrato. Nossa.
E aí acabou que ele não pagou a gente. Eu. Ficou assim, a gente trabalhou o primeiro mês, o segundo mês não pagou a gente. E aí deu uma desanimada. Sim. Aí eu falei assim, não, então agora é hora de parar. Isso em 2017. É hora de parar. Aí eu falei assim, não, vou seguir com a minha faculdade, eu vou buscar estágio, e eu vou continuar no estágio, vou focar, e quem sabe um dia eu volto. Só que eu sempre tinha aquela vontade de voltar, né? Sim. Aí eu falei assim, aí eu continuei o estágio e tal, aí depois eu saí do estágio de... Aí eu, no estágio de representante comercial, eu fui efetivado e comecei a trabalhar com vendas. Aí depois eu saí de lá, aí eu fui trabalhar com eventos, na área sim. de... Que também não era a minha área, né? Aí a gente trabalhou junto. Sim. E aí em 2019 não, 2020, que veio a pandemia. Sim. E aí foi aí que surgiram as oportunidades. Então, Para o momento de assim, dificuldade que a gente passou, do momento de dificuldade que a gente passou. Só que, sim, se você pegar o marketing digital, ele deu um boom mesmo na pandemia, na época do Covid. Sim. E aí, porque assim, eu comecei a trabalhar, aí um cliente que o meu irmão também tinha, ele me chamou, ele falou assim, Bruno, tava bem naquela época de o restaurante fecha, o governo manda o restaurante fechar, certo? Sim. E aí você tem que viver de delivery. Ou você tem que se preparar para quando o restaurante abrir, sabe? Sim, sim. Então, o que acontece? Eles me chamaram e falaram assim, Bruno, eu preciso muito de marketing digital agora. Porque na época, a pessoa que não tinha marketing digital, o restaurante que não estava na rede social, ele tava atrás dos concorrentes, entendeu? E assim, foi uma época que todo mundo estava em casa, todo mundo estava acessando a rede social, era a época que a maioria das pessoas estavam na rede social, né? Sim, sim. Então, e aí foi onde surgiram oportunidades e eu consegui desempenhar esse trabalho. Tanto é que tem um cliente desde aquela época, e aí eu fui pegando mais clientes, a gente foi buscando mais clientes e tal, e hoje a gente está onde a gente está. Eu posso dizer então que são 7 anos já nessa área. Aí. E 4 anos direto de foco e muito trabalho. Da hora. Bruno, só enquanto você estava falando, assim, a minha mente explodiu, né? Eu estava aqui tomando notas para não te interromper, para depois voltar aí aqui em alguns pontos, né? Que eu achei interessante do que você foi falando. Você trouxe aí um ponto sobre restaurantes, né? Então a gente vai seguir a nossa conversa nesse público de restaurantes para pegar aqui alguns insights, algumas ideias. Você falou sobre vendas, né? Que você começou numa área que era mais para desenvolver a habilidade de vendas. E eu achei isso muito interessante, porque assim, quando a gente pensa, estou falando, né, no que eu acredito, quando a gente pensa em criar conteúdo para as redes sociais ou criar a nossa marca, desenvolver o nosso projeto, a gente quer que o nosso projeto ele seja autossustentável, né? E para isso a gente precisa ter os recursos. Para a gente ter os recursos, a gente precisa vender. Então, no final de tudo, às vezes a pessoa é um bom profissional, só que se o cara não sabe vender, se ele não sabe apresentar a ideia dele, dificilmente ele vai conseguir fazer. Porque não basta ser bom, você tem que saber demonstrar o quão bom é aquele produto para criar o desejo e depois a pessoa querer comprar de você, né? E assim você vender. E você falou um negócio aí que as pessoas enfrentaram na pandemia, que eu também percebi isso. Muitas pessoas que tinham seu projeto local correram desesperadamente para o digital. Só que eu acredito, porque como eu trabalho nessa parte de produção, né, de criar o material, e veio essa demanda para mim, eu percebi que muitas pessoas achavam que era só criar o conteúdo, postar e ficar ali tranquilo, porque vai resolver um vídeo que criou ou uma postagem que fez, e não se deu conta que, na verdade, é uma construção de marca, né? Que você tem que estar ali sempre tentando ali achar como solucionar a dor do cliente, certo? E daí, Bruno, vem uma questão aqui. A gente tem sempre vários perfis de empreendedores, aqueles que estão começando, que estão fazendo tudo sozinho, mas a gente tem aquele que também que já está com o seu projeto desenvolvido, já tem equipes. A gente tem ainda entre esses dois um intermediário
que é aquele que já percebeu, que diz assim, olha, eu não tenho como fazer isso sozinho. Por quê? Ele tem que coordenar a equipe, estoque, compras, pagamentos, né? Uhum. 1000 coisas ele tem que criar de gestão para fazer as coisas acontecer e o marketing fica ali de lado, né? Então, assim, eu imagino que para esse cara, quando ele percebe que, olha, eu tenho essa dor e eu preciso de alguém para me ajudar, ele pensa já em contratar um social media ou um cara Sim. do digital, né? Mas eu te pergunto assim, qual que é essa dor que ele sente para ele ter essa consciência e dizer assim, olha, realmente o cliente não está chegando até a minha porta. Você consegue já ver alguma coisa? É que assim, todo mundo tem na cabeça assim, eu consigo fazer sozinho. No começo é assim, todo mundo fala assim, eu consigo fazer sozinho. Só que ele percebe que ele não consegue atingir o resultado. E aí ele começa a se comparar muito com os concorrentes. Ele começa a se comparar muito com as pessoas que estão dentro do mesmo mercado. E aí o que acontece? É aí que vira uma chavinha de assim, eu preciso de um profissional. Entendeu? Porque o que acontece? Muita gente, o empreendedor que, vamos supor, estou falando de um dono de restaurante. Sim. Como você disse, ele tem outras demandas. Ele tem que organizar a equipe, ele tem que cuidar do financeiro, ele tem que estar ali no restaurante o tempo todo, assim, coordenando tudo. E o que acontece é que ele acaba não tendo constância. E ele não está focado no marketing digital. Ele está focado em várias outras coisas. Então, ele não vai conseguir dedicar o tempo todo para isso, entendeu? Sim. Então, ele contratar uma pessoa especializada nisso, uma pessoa que é especialista, ele consegue atingir um resultado absurdamente grande. Porque essa pessoa, ela vai traçar as estratégias, ela vai entender o público, ela vai levar o conteúdo pro público certo na hora certa, entendeu? Sim, sim. Então, ele vai ser uma estratégia muito mais eficaz, entendeu? Sim, sim. E aí, quando ele começa a ver o resultado, vai transformando a mentalidade dele, entendeu? Então, assim, ele larga isso. E é uma coisa que empreendedor que está começando agora tem muito isso. De, tipo, eu consigo fazer sozinho. Mas a realidade se você investir num profissional de marketing, os seus resultados vão ser bem maiores, entendeu? Sim, sim. Isso que você está falando, Bruno, me lembra muito porque a gente trabalha junto, né? E as nossas profissões se complementam, né? Uhum. Você da área do marketing, né? Que já tem uma mente mais apurada para as estratégias e algo do tipo. E eu, na parte de produção, consigo entender algumas coisas de marketing, mas eu não digo, ó, eu sou o cara do marketing, entendeu? Uhum. Não, eu digo, ó, eu sou o cara que produz, né? Uhum. Como também eu sei que tem gente que é do marketing e diz assim, nossa, eu sei que um vídeo dessa forma funciona. E ele sabe até mesmo produzir, mas ele talvez não tenha aquelas dicas práticas do tipo, olha, a iluminação, ou talvez esse microfone aqui, ou coisas mais técnicas, né? Então, assim, a gente acaba conhecendo do universo, mas na prática do dia a dia de fazer acontecer é diferente, né? Às vezes a gente tem a ideia do que sabe ou do que a gente quer, mas para o executar, para fazer acontecer, ter alguém ali que nos ajude, com certeza faz a gente avançar. Mas como você pontuou, é um especialista, né? Eu costumo até brincar de um exemplo bem bacana que eu falo assim, por exemplo, eu gosto do lanche do Madeiro. Sim. Certo? Mas não é porque eu gosto do lanche do Madeiro que eu sei fazer o lanche do Madeiro. Tem um especialista que faz. Tem um tempero certo, tem um corte certo, tem o ponto da carne certo. Se eu for fazer em casa, por exemplo, não vai ser a mesma coisa, entendeu? E a mesma coisa do marketing. Por exemplo, o empreendedor, ele gosta de divulgar o produto dele. Tá, mas ele vai saber fazer isso? Uma pessoa que nunca estudou sobre marketing, ele vai saber fazer isso? Ele vai saber a estratégia correta? Ele vai saber analisar o concorrente? Ele vai saber analisar o mercado, tipo, o que está em alta, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele pode tentar, e eu acho muito válido tentar. Sim, sim. De verdade, sim. eu acho muito válido tentar. Só que, tipo assim, a ajuda de um especialista, ela vai transformar a sua empresa, entendeu?
Sim, sim. É como se até mesmo a própria comunicação que ele quer trazer. Por exemplo, se eu quero falar de fotografia, né, Uhum. só para ilustrar, e eu fico falando de muita coisa técnica, a chance de eu atrair outros fotógrafos para me seguir é diferente do que se eu fico falando de direcionamento de modelo para como a modelo se sair bem na foto. Uhum. Ou seja, se eu quero vender equipamento, se eu quero chamar a atenção de empresas, né, para fechar ali parceria ou vender um curso de fotografia, se eu trago esse assunto mais técnico, eu atraio profissionais que têm esse interesse. Então, funciona essa minha comunicação. Agora, se eu quero trazer justamente direcionamento de modelo, como se sair bem na foto, então a pessoa que quer aprender a tirar foto, sair bem para postar, diz assim: nossa, eu gostei do trabalho desse cara, vou chamar ele para ele me fotografar. Então depende também do objetivo, né? Uhum. E assim, com isso, é que assim, às vezes a gente está fazendo a coisa certa, que é as postagens, mas a gente, por não ter esse direcionamento correto, a gente vai... Exatamente. É assim, tem que entender, o marketing é muito mais do que postar, sabe? O social media ele é muito mais do que postar. Tem uma estratégia por trás disso. Sim. Entendeu? Tem assim, como que eu vou atingir aquele público? Sim. Entendeu? Tipo assim, é complexo, mas é muito gratificante o resultado, entendeu? Sim, sim. Mas assim, Bruno, você falou assim, né, da questão de comparação que as pessoas fazem que logo no início, né, que fica comparando com o trabalho de outros que já estão no mercado, né? Às vezes é uma comparação injusta no modo de dizer, porque o cara quando começou, vai ver, ele começou também sem muita coisa, às vezes só com o celular fazendo e foi crescendo, investindo, evoluindo e foi fazendo, né? Uhum. E muitas vezes o cara que quer começar diz assim, olha, eu não tenho esse recurso, então não vou fazer. Ou então ele diz, eu vou fazer, mas eu quero que já dê certo de primeira. Mas na verdade também precisa de um tempo de amadurecimento. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Já que você vem trabalhando dentro dessa área de restaurantes, tá? Eu quero focar sempre assim, tá? Mas trabalhando vários estabelecimentos, você vê que é tudo meio que um padrão no sentido de que, por exemplo, existe diferença se um é japonês, o outro vai ser italiano, a forma de se comunicar, de apresentar, isso vai mudando ou existe sempre uma base que você já consegue identificar? Como é que você acha essa dor que ele está sentindo ali para você fazer? Então, esse é um ponto muito importante. Cada cliente é um cliente, seja ele do mesmo ramo ou não. Porque assim, por exemplo, eu trabalho para um restaurante A, certo? Sim. Que é de um ramo específico, de uma especialidade específica. E eu trabalho para um cliente o cliente B, por exemplo. Certo. E os dois trabalham na mesma... Por exemplo, os dois são restaurante japonês. Tá. Vamos dar esse exemplo, tá? Tá. Os dois são restaurante japonês. A forma de se comunicar é diferente. Por quê? São dois restaurantes que eles estão em regiões diferentes, por exemplo. Sim. São dois restaurantes que eles têm objetivos diferentes. Entendeu? Cada um quer atingir um tipo de público, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, cada um é um. A estratégia vai ser diferente. Por exemplo, o público de um pode entrar no... assim, a gente faz toda uma análise, né? Sim, sim. Pode consumir o Instagram. Eu tô dando exemplo do Instagram, mas tem várias redes sociais. Mas, por exemplo, o público de A pode consumir o Instagram em um determinado horário. Sim. E o público B, ele pode consumir, do restaurante B, pode consumir em outro horário. Se eu pegar e fizer a mesma estratégia para os dois e postar no determinado horário, eu posso atingir o público de A, mas o público de B não vai consumir também. Entendeu? Sim, sim, Dá sim. para entender? Sim, sim, sim. Então, assim, cada cliente é um cliente, cada estratégia é uma estratégia. Entende? Sim. É muito específico cada um. Tá, então você está dizendo que o ideal, né? O melhor dos mundos, né? Para cada cliente você tem um atendimento único, certo? E você entender a essência dele para você ir construindo, ainda que seja dentro do mesmo segmento. O cara é restaurante japonês A, restaurante japonês B. Você está atendendo os dois, mas são coisas completamente diferentes. Sim. Você me lembrou e eu tava aqui pensando. É bizarro que eu já vi, por exemplo,
uma pessoa ou uma agência, ela trabalha para 2 restaurantes Sim. do mesmo nicho, Sim. certo? Eu já vi usar a mesma estratégia e, além disso, por exemplo, usar a foto do restaurante A no restaurante B Nossa. e só mudar a descrição. Nossa, entendeu? então não é nem questão de um erro cometido. Não, é porque assim, por exemplo, muitos levam... acaba, tipo, generalizando. Então, vamos supor, se os dois são restaurante japonês. Sim. Aí, o que acontece? Tem um prato específico do restaurante A, ele colocou no restaurante B. Só que não é isso, porque quando o cliente do restaurante B, ele for no restaurante, ele vai querer consumir aquilo lá que ele viu na foto, entendeu? Sim, sim. Então, assim, se o cliente chega lá e fala assim, eu quero esse prato aqui, e esse prato não tiver lá, ele vai ficar totalmente decepcionado. Então, já muda a experiência do cliente no local, entendeu? Sim. Tem aí a parte do prato em si, que seria a comida, né? De repente ele chega lá para fazer um pedido e não existe. E também a própria estética, né? A montagem dos pratos, a né? montagem. Principalmente no restaurante japonês, que a montagem é bem específica. Mas aí agora eu quero chegar no ponto da imagem, né? Porque a gente sabe que existe bancos de imagens. Mas... Nossa, nem sei como fazer essa pergunta, mas vamos lá. Entre a gente estar utilizando imagens de bancos de imagens ou, de repente, aquela imagem que a pessoa foi lá, não, eu faço aqui com o meu celular, não desmerecendo, a gente sabe que dá para fazer boas fotos e tal, mas existe um conjunto de coisas, né? Não é só também chegar lá com o celular e fazer foto, existe um conjunto de coisas. O que é que você pensa a respeito disso, de uso de bancos de imagens? Tá. A gente está falando de uma rede social que é tratada por um profissional. E aí, por exemplo, eu contratei... Você está falando assim, por exemplo, de eu optar por usar banco de imagens. Sim. Ou contratar um fotógrafo fazer minhas fotos e postar aquela... É isso? Ou não, ou assim, por exemplo, eu vou fazer foto amadora... E postar. Foto amadora? Não. Qual o melhor cenário? Me mostra. O que é que você enfrenta? E me diz qual que é o melhor cenário. Então, é que assim, pra gente apresentar nas redes sociais, eu sou um pouquinho contra usar banco de imagens. Certo. Só que, por outro lado, eu também sou um pouquinho contra de postar foto amadora. Entendeu? Entendi. Então, assim... Eu acho que se for pra gente trabalhar de uma forma correta, da gente apresentar o produto, o objetivo do Instagram, do trabalho de social media, é ele atrair cliente. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que mostrar da melhor forma possível o produto que eu vendo no meu restaurante. Sim, sim. Entendeu? Então, ele tem que ser bem apresentável ali. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Se eu utilizar uma foto do banco de imagens, quando o cliente for até o restaurante, ele vai encontrar o produto que ele está vendo na rede social? Tem esse ponto. Sim, sim. Ele vai lá procurar o que ele viu na rede social. Você pode ter certeza. Ele vai lá procurar. Mas e aí, ele vai encontrar? Sim. Aí entra no que eu falei agora há pouco. Por exemplo, quando ele chegar lá e você falar que não tem aquele prato, ele vai se decepcionar. E aí a experiência dele vai ser outra, entendeu? Sim. Então, o que eu, Bruno, sou a favor e como eu gosto de trabalhar? Sim. Eu contrato uma pessoa profissional para fazer as fotos, para mostrar o que o restaurante tem lá dentro. Sim, sim. Entendeu? Exatamente igual o que ele vai servir. Sim, sim. Entende? E aí, a partir disso, apresentar para o cliente para atrair mais pessoas. Sim. Entendeu? E é até interessante, Bruno, porque assim, primeiro as pessoas, aquilo, né, diz que come com os olhos, né? Então você tem uma imagem que chama a atenção. Sim. O fato de você dizer que chama alguém para fotografar, né? Vou dar um spoiler aqui que sou. Não, quem será? Não, mas é parceria, né? A gente se ajuda. Mas assim, o fato de a gente produzir esse material que é do próprio estabelecimento, utilizando os próprios utensílios dele, mostrando o ambiente também na hora de compor a imagem, tudo isso também agrega valor. Então a gente foge daquela ideia de que é uma foto amadora no sentido técnico das coisas, mas também não é aquela foto mega produzida que é para banner, para
sei lá, algo mais elaborado especificamente, né? E não, a gente traz algo mais dentro do natural, que acho que é bem isso que você está falando. O cara bate o olho e diz assim, nossa, parece interessante isso aqui. Quando eu chego lá, não está longe da realidade. E assim, eu gosto de trabalhar de duas maneiras. Sim. Eu acho muito importante a gente ter as fotos bem produzidas, as fotos mais do jeito que o restaurante fornece, do jeito que o restaurante serve lá na hora, e a gente postar no feed. Só que, por outro lado, eu acho muito importante o trabalho de dentro do restaurante. Então, por exemplo, nos stories diários. Por exemplo, eu acho muito interessante, assim, bater foto na hora. Por exemplo, tá saindo um prato, uma montagem. A gente não tá falando de uma foto bem produzida, mas é uma foto boa. Sim. Entendeu? Pra quê? Pra que o cliente consiga ver como que tá o restaurante em tempo real. Sim. Entendeu? Por exemplo, como que eles estão servindo os pratos, como que tá o movimento, por exemplo, entendeu? Então, eu acho muito interessante. Então, por exemplo, público atrai público, né? Sim. Se eu posto um story do restaurante com um movimento bom, um movimento legal, uns pratos bem servidos, a pessoa que tá ali na rede social, ela fala assim, nossa, tá legal lá, hein? Sim, tá bacana, a comida deve ser boa. Sim. Tem bastante gente lá, tá bem movimentado, então vamos lá. Entendeu? Sim. Então, isso eu acho importante. Eu acho que é importante o trabalho, que a gente falou amador, mas não é que é amador, mas o trabalho sem ser profissional gravado ao vivo. Sim. Tipo assim, em tempo real. Entendeu? Alimentar os stories com conteúdo em tempo real, entendeu? Sim. Isso eu acho importante. Nisso aí que você está me dizendo, eu já imagino que é um trabalho em conjunto. Por mais que exista, né, o cara do marketing que está elaborando a estratégia, que está criando as artes. Inclusive, eu quero tirar uma dúvida com você sobre Canva. Tem as imagens e tudo, mas nada vai superar essa criação de conteúdo do dia a dia naquela ideia dos stories, que é para consumo imediato que 24 horas some, né? Então, trabalhar com os funcionários, eu não sei se tem alguém específico para estar gerenciando lá. Quando eu até falo, eu alinho isso com meus clientes, assim, eu acho muito interessante que o trabalho do marketing digital, ele seja muito alinhado com os colaboradores que ele tem dentro do restaurante. Porque, assim, é uma mão de duas vias. A gente vai se ajudar. Entendeu? Então, assim, por exemplo, o profissional de marketing digital, ele não vai estar lá no restaurante 24 horas ou todo dia, entendeu? Ainda que tivesse, né? Não ia ficar lá. Exato. Assim, porque, assim, aí o que acontece? Se o colaborador que está lá, ele puder alimentar os stories. Lógico, você vai alimentar também. O profissional de social media, ele vai ter toda a arte, ele vai ter toda a estratégia. Se ele puder alimentar os stories, nossa, vai ajudar muito, muito, muito. Entendeu? Porque, assim, quanto mais... Quem não é visto não é lembrado, né? Eu falo isso muito com meus clientes. Quem não é visto não é lembrado. Quanto mais você aparecer, mais você vai ser lembrado. Só que, assim, lógico, né? A gente não tá falando de conteúdo maçante. Vai jogar lá nos stories 10 vídeos. Não, lógico que não. Mas de uma forma moderada, entendeu? Sim. E acho muito importante. E assim, exemplo, né? Tô imaginando aqui, se saiu 3 pratos, você não precisa fazer 3 pratos do mesmo, né? Você não precisa fazer 3 do mesmo, né? Faz um daquele. Aí, talvez no outro dia, quando sair um outro diferente, aí faz de um outro, né? E vai mesclando essa ideia, exatamente. Né? É isso. Mas aí, vamos lá. Você contratou alguém, você fez lá as fotos estão nas tuas mãos, né? Uhum. Aí, agora eu falei do Canva, né? Por isso que eu quero voltar aqui. Porque, assim, eu já usei bastante o Canva, né? Principalmente montar a proposta ali, eu já usei, muito. Porque é fácil. Você coloca lá um negócio, junta uma imagem, um texto, tal, sai bonitinho. Só que a gente, como todo mundo começa a usar, você bate o olho e você já diz, isso aqui foi feito no Canva. É bonito, né? Se a pessoa acertar no design, fica uma coisa bonita. Seja utilizando um template, né? Tô pensando naqueles que o cara pegou, colocou lá, só mudou umas palavras e tal. Mas também perde a essência, né? Você não consegue transmitir aquilo que é. O que é que você acha? É assim, eu sou a favor do Canvas. Sim. Desde que seja template livre. Que a pessoa pegue e ela faça do zero.
Eu acho muito legal o Canvas, ele ajuda, ele te dá ideias. Só que o que eu tô vendo hoje são muitas agências, assim, utilizando usa e abusa, né, que a gente fala. Aham. Por exemplo, às vezes você entra no restaurante, no Instagram do restaurante A, tem um template lá, né, um layout. Sim. Ok, um post legal. Aí você entra no B, tem o mesmo, só que com informações diferentes. Então, assim, é mais do mesmo, entendeu? Sim. Todo mundo sabe fazer, todo mundo consegue fazer, Sim. entendeu? Eu sou a favor de você ter um designer próprio, igual eu te falei, tem um profissional que faz, porque aí fica com a identidade visual do restaurante, a identidade visual do seu cliente, e você consegue fazer algo diferente. Sim, sim. Entendeu? Você faz algo específico. E específico chama atenção. Traz a Entendeu? personalidade, né? Exata. Essa é a palavra. Traz a personalidade. Que você até falou, né? De ver um cliente como único, achar a essência dele, a partir dali vir trabalhando. Uhum. E tudo isso é um conjunto, né? Na construção da imagem, seja para o vídeo, seja para a foto. Depois a edição, como é que vai ser utilizando a identidade visual, que é basicamente... E assim, você entra no Instagram, na rede social de restaurantes, de clientes, empresas, você sabe, você bate o olho, você sabe que aquela arte foi feita no Canvas. De longe você sabe. Sim, sim. Entendeu? É assim, eu acho muito legal o Canvas. Sim, muito sim. legal para ter ideias e tudo mais. Só que eu sou a favor do layout, do post feito, da identidade visual feita pelo designer. Sim. E uma identidade visual única, Sim, específica, sim. Entendeu? Eu acho, Bruno, que o que ajuda a gente a entender essa nossa conversa, né, de uma forma geral de tudo isso, é assim, a gente está falando para a pessoa, como eu já disse um pouquinho mais no início, né, que já tem a clareza que precisa ter um profissional para produzir para ele, né? Uhum. Então, assim, se a pessoa está começando, se ele faz foto com celular, se ele utiliza o Canva, se ele usa dos recursos que ele tem, é justo, é válido, vai lá e faz. Uhum. Mas quando chega no momento que o projeto dele começa a crescer e ele precisa evoluir, ele tem que investir nessa área, né? Não pode deixar, depois eu invisto nisso, Exato. não. Ele é bom até certo momento. Só que chega uma hora que ele te força, assim, você vê que tem que virar aquela chave, sabe? Que tem que se tornar profissional, que a sua demanda tá exigindo, tipo, uma equipe, um investimento em marketing, entendeu? Legal, legal. Mas aí, Bruno, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Uhum. Criar esses conteúdos, fazer o gerenciamento, fazer postagem e tudo mais, isso dá muito trabalho. Eu falo isso porque eu tô com um projeto aí desenvolvendo. E, cara, é trabalhoso. Assim, é possível, né? Não vou te dizer que é fácil, mas eu vou te dizer que é possível fazer. E é bem trabalhoso. Mas aí a gente tem alguns recursos, né? De automatizar envios de postagens, envios de mensagens, essas coisas assim. Tem até o próprio ChatGPT que acho que cai bem nisso que a gente está conversando, que vai criando também muitos textos, né? E uau, facilita. Mas como é que você vê isso? Essa parte de automatizar toda essa parte, como é que você... Eu digo você ver no sentido de você fazer, né? O que é que você enxerga aí que as pessoas estão fazendo dentro, né, dessa área e como é que você faz? Então, eu acho que a automatização, ela é um benefício. Sim. Só que ela tem que saber ser utilizada. Eu vejo muito conteúdo de social media que eles falam assim, eu vou dar um exemplo, que eles falam assim, a gente não tem que fazer o atendimento ao cliente. Só que eu, Bruno, gosto de trabalhar assim e para mim é um diferencial o atendimento ao cliente. Porque eu tenho muito para mim. Eu, social media, eu, marketing digital, eu faço a estratégia para atrair cliente, só eu sou a melhor pessoa para converter esse lead em cliente. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vou fazer a conversão dessa pessoa que me chamou no Instagram para que ela vá até o restaurante, por exemplo. Sim. Entendeu? E aí entra no ponto da automatização. Às vezes as pessoas colocam a resposta automática no direct lá para que ela não tenha o trabalho de responder. Então, por exemplo, você vai lá, você chamou o restaurante, você fala assim, oi, tudo bem?
sem saber o que você quer, o direct, a resposta automática do restaurante te manda um texto absurdo, com várias informações, tipo, para você ler é maçante, entendeu? E aí eu te pergunto, você, Jadson, você preferia que você mandasse um oi e o restaurante te respondesse com um texto absurdo, ou você prefere que um atendimento humanizado ela vai responder exatamente o que você precisa? Tá, assim, ó, para mim, sem dúvida, a parte humanizada, né? Mas agora eu vou me colocar na parte de quem produz, né? No caso, se eu tivesse que estar respondendo todo mundo. Se o meu Instagram ele é pequeno, igual agora, né? Eu estou crescendo ele agora, daria para eu responder todo mundo manualmente. E eu acho que isso é legal. Mas também, dependendo da demanda que seja, eu não sei se torna possível viável. Mas, sem dúvida, a opção humanizada para mim seria a melhor, sem dúvida. Então, mas aí entra num ponto assim, por exemplo, você vai cobrar pelo seu serviço. Se você tiver uma demanda muito alta de clientes que te chamam, você vai cobrar pelaquela demanda, entendeu? Só que assim, o que me deixa mais com o pé atrás da resposta automática é que assim, mas é uma opinião minha, sim, as pessoas sim, podem ter uma lógico. opinião diferente. Por exemplo, no ramo que eu trabalho com restaurantes, existem perguntas muito específicas. Sim. Do tipo assim, por exemplo, um restaurante japonês. A pessoa geralmente começa assim, oi, tudo bem e tal. Se eu colocar uma resposta automática, que eu já vi em vários concorrentes e tudo mais, eles colocam uma resposta automática. Então, assim, a resposta automática manda assim, o valor, o horário e a reserva. Certo? Certo. Daí, só que a resposta automática, ela só tem uma. As pessoas colocam só uma resposta automática. E aí vamos supor que esse cliente vai lá e pergunte de novo. Vocês têm benefício para aniversariante? É um exemplo. Vocês têm benefício para aniversariante? A resposta automática não responde perguntas específicas. Entendeu? Tá. E aí acaba ficando... No vácuo. No vácuo, exatamente. Acaba ficando lá uma mensagem não lida. Só que como tá no automático, acaba que o social media que trabalha com automático, ele nem vê o direct. Porque se tá respondendo automático lá, eu não vou precisar ver o direct, entendeu? Sim, sim. E é uma coisa que eu discordo. Então, para mim, ela precisa de uma resposta humanizada. Porque ela precisa... O marketing digital e o social media é muito análise. Sim. Então, eu preciso entender a dor do meu cliente para que eu faça uma estratégia... específica para aquele cliente, entendeu? Sim, sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô sentindo a necessidade do meu cliente que ele tá perguntando uma coisa muito específica. Sim. E muita gente tá com a mesma dúvida que ele. Então, eu vou traçar uma estratégia para divulgar mais as dúvidas desse cliente para que ele não precise chamar no direct. Sim. Entendeu? Esse que é o ponto. E aí essa automatização que você tá falando acaba também muito pro feed. O que acontece também que eu vejo muito é o seguinte, a pessoa, a agência vai lá, vamos supor que na estratégia dela, acaba que ela faz 5 posts por semana. Sim. Um exemplo. Sim. É só um exemplo. E aí, nesses 5 posts por semana, ela faz tudo na segunda-feira. E aí, na própria segunda-feira, ela já deixa tudo, ela já faz a distribuição automática dos posts. Então, por exemplo, na segunda, já está automático que vai postar às 8 horas da noite. Na terça, vai ser o outro post e vai sair 10 horas da manhã. E ela já faz toda essa automatização. E aí, o que acontece? Quando ela faz isso, se torna um trabalho automático, certo? Sim. Então, se o post já está automático e o direct também já está automático, meio que ela fala assim, o robô tá trabalhando lá para mim. Sim. Entendeu? E aí, isso vai meio que acomodando a pessoa a não visualizar a página. Então, assim, para mim, igual eu te falei, a marketing digital, ele é análise. Ele é criação de estratégia.
Então, se tiver automático, eu nem vou ver lá, eu não vou entender a necessidade do meu cliente, não vou entender a necessidade do público, eu vou acabar sendo um trabalho automático, entendeu? E até o resultado não vai trazer, né? Porque isso que você está falando, Bruno, eu encaro da seguinte maneira, tá? Você abraça a causa. Se alguém... Eu tô falando que, né, eu tô entendendo aqui. Se alguém disser assim, ó, vamos fechar aí esse projeto, vamos fazer aquilo, você diz, então, beleza, eu vou fazer, tem que ser dessa maneira, porque eu vou me comprometer dessa forma. E diferente de uma grande agência, né, que promete tudo e quando vai ver, pega lá o seu projeto que é uma coisa tão, né, tá crescendo agora, precisa de alguém, vai para uma agência, é a agência que às vezes não tem compromisso, pega, joga na mão de um estagiário que é mais um trabalho no meio de tantos outros que ele começa a pegar, somente mudar os títulos, é a mesma foto, tudo igual. E depois você diz assim, ué, eu tô pagando, mas não tô tendo resultado. Tô pagando, mas não tenho resultado. O cara diz assim, não, tem que impulsionar. E vai, a pessoa põe mais dinheiro para forçar aquele conteúdo ser entregue. Sim. Então eu entendo que quando você chega, né, ou alguém chega num profissional assim, que tem um compromisso, na verdade, que gosta do que faz, né, que achou a razão, né, pelo qual quer se dedicar a trabalhar, né, nessa área, muda completamente, né, porque, vamos assim dizer, os problemas não é bem um problema, transforma-se num tipo de desafio, né? Beleza, como é que eu vou fazer para chegar atingir essa estratégia? Como é que eu vou fazer para alcançar o objetivo, né? Então isso é bem interessante, eu gostei. É exatamente isso. Legal. Mas, Bruno, estamos chegando já no final do nosso podcast. Quero saber se você tem alguma mensagem para deixar aí para os empreendedores. Vou pedir para você falar agora, que vai ser uma mensagem direta. Falar olhando ali para aquela câmera. Não, eu acho assim que o empreendedor, ele tem que entender que o marketing digital, ele é investimento. Sim. Entendeu? E as pessoas têm que, principalmente o pequeno empreendedor, ele tem que parar com a visão de que ele tem que vender primeiro, ele tem que fazer girar o comércio dele para depois ele investir em marketing digital ou no marketing. Não, é totalmente ao contrário. Ele primeiro precisa investir no marketing para ele atrair novos públicos, para ele atrair novos clientes, entendeu? Então, assim, o marketing digital, ele é investimento, entende? Ele é investimento que vai te trazer retorno. E não Entendeu? se sabe também se vai ser no primeiro mês, no terceiro mês ou em um ano, É um né? ponto importante. É constância. Você tem que aguentar o processo. Porque o marketing digital, ele é médio e longo prazo. Entendeu? Ele não vai te dar resultado bem na hora. Assim, você já começou e já está com resultado. Não. Você vai criar você vai traçar um plano para que ele tire resultado. Mas eu acredito nisso. Sim, por exemplo, a gente não é só no marketing digital. Sim, sim. Se você for abrir uma empresa e você vai fazer esse investimento, você pode ter certeza que não vai ter o retorno imediato. Entendeu? Ele é um crescimento contínuo, sabe? Sim, sim. Ele é um crescimento contínuo. Mas assim, os resultados são absurdos. Sim. Entendeu? O que você falou assim, que eu entendi, é que, querendo ou não, o nosso projeto, se a gente acredita nele, ele tem que ser para a vida, né? Não só para até o dia 30. Exato. Ele é algo para a vida. Então, o marketing ele vai ajudar, né, nesse processo. E um ponto que você também mencionou, a questão de ser médio e longo prazo. Às vezes acontece, né? Pontos bem específicos, onde a pessoa cria um projeto e do nada aquilo dali explode Exato. e dá muito certo. Exato. Existe também a questão que todo mundo fica correndo atrás de viralizar pela ideia de apresentar a sua ideia no digital. Só que uma coisa que eu tenho aprendido, né, agora que eu estou produzindo conteúdo, é o seguinte: se o meu conteúdo hoje ele viralizar, será que eu realmente estaria preparado para receber essa demanda de pessoas que viriam para minha rede social querer mais? Aí eu acho que é o ponto. Você sempre tem que pensar grande. Sim. Independente se você é um médio, um pequeno, um médio ou um grande empreendedor. Sim. Você tem que pensar cada vez
mais alto. Sim. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você começou agora. Sim. Você já tem que pensar, pô, e se eu tiver mais clientes daqui a um tempo, como é que eu vou fazer? Então, você já tem que ter aquele plano mais ou menos traçado, entendeu? Sim, E sim. aí, só queria só dar um pontinho adicional na minha fala anterior. O resultado, o marketing, ele é médio e longo prazo. Só que a mudança, ela é imediata. Então, a partir do momento que você sai de um marketing amador e começa com um marketing profissional, aquela mudança é imediata. Sim. E aí as pessoas, os clientes, elas começam a te olhar com outros olhos. Sim. Entendeu? E aí isso vai gerando mais clientes e vai se tornando uma bola de neve que um vai indicando para outro e vai atraindo mais pessoas, entendeu? Caramba, meu, isso que tu falou, eu falei assim, vamos encerrar, mas isso que tu falou me explodiu aqui agora a mente, porque o que acontece? Eu estou tentando falar para as pessoas, né, sobre a importância delas estarem presentes no digital. Por quê? Por mais que você tenha uma ideia local, você sabe que sempre é possível potencializar. Eu falo isso por mim. Eu acreditava que era só ficar por trás das câmeras produzindo material que era suficiente. Afinal de contas, eu acredito que o meu material é bom, modéstia à parte, mas para o que eu ofereço, pelas coisas que eu estou disposto a entregar e tudo mais, eu digo, tá ok, e graças a Deus tem funcionado, né? Mas eu estava trabalhando muito na parte da indicação, né? Que um indica para o outro, que é Sim. aquela... Network. Isso, né? Então, um ia ajudando o outro assim. Mas aí depois eu falei assim, eu tenho que ir para frente das câmeras, eu tenho que produzir conteúdo. Para mim faz sentido estar na frente das câmeras trazendo mensagem. Aí eu comecei a trazer. Só que daí tem pessoas, Bruno, e eu tô focando mais na criação de conteúdo, tá? Tô fugindo um pouquinho de restaurante porque você trouxe uma ideia que me explodiu aqui. Que é o seguinte, as pessoas, elas têm vergonha, né? Eu vou ser criticado, ou algum dos meus familiares vão ver eu postando coisa na internet, e no almoço de domingo vão fazer brincadeira. Olha lá, o blogueirinho da família, sabe? Mas tem uma coisa que eu digo que é o seguinte, olha, se você não tomar coragem, se você não falar do seu projeto, se você não estruturar uma ideia, as pessoas não vão falar por você. Mas eu entendo, cada pessoa tem o seu processo. Eu demorei, acho que uns 4 anos, para vir para frente das câmeras. Já produzia conteúdo antes, uma vez ou outra, sim, mas não com consistência, né? Então eu levei esse tempo. Mas agora que eu entendi, né, essa parte de ter que criar o conteúdo, eu falo, tá com medo, tá com receio? Cria uma conta social ali, né, uma rede social do zero. Foca no nicho que você quer e vai produzindo, e vai produzindo, e vai produzindo, que é o que você falou. Talvez um viralize, mas você só tem 3 vídeos ali. Mas tá bom, se o teu objetivo é ir para frente, então você vai continuar fazendo as entregas, vai fazendo as entregas. E eu acompanho muita gente que hoje tem um resultado bem bacana e eles falam muito disso. Que no começo eles tinham vergonha, tipo, do julgamento e tudo mais. Só que eles falam muito assim, por exemplo, se você não acreditar em si mesmo, ninguém vai acreditar. Então, por exemplo, se você deixar de apresentar seu conteúdo, poucas pessoas vão te conhecer. Sim. Entendeu? E aí basta um vídeo ou talvez uma apresentação para que mais pessoas te conheçam. O fulano pode não gostar, tá bom. Mas esse fulano vai agregar alguma coisa para você? E se o outro fulano que é empresário, o outro fulano te contratar? Entendeu? Então, por exemplo, você tem que fazer o conteúdo pensando no público certo, entendeu? Sim, por exemplo, tudo bem se ele não gostar. Se ele não gostar, é só ele parar de assistir ou parar de me seguir, beleza. Eu tô focado no meu trabalho, entendeu? Eu tô fazendo isso para me promover, para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que deixar um pouquinho a vergonha de lado, ou deixar as coisas de julgamento e, assim, parar de pensar, assim, no que os outros têm para pensar de você. Sim, entendeu? Tipo, parar de se importar muito com o que os outros falam. Sim. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você vai conversar, né, para montar toda essa estratégia, para trazer essa humanidade nas postagens e publicações e tudo mais, você conversa com eles sobre, olha, é importante ter alguém
na frente das câmeras, trazendo dicas, trazendo alguma coisa? Ou você sempre diz, olha, a gente pode focar sempre mais nos pratos, é um mix disso? Como é que é? Então, eu deixo o cliente muito à vontade. Eu até estou querendo desenvolver um projeto agora de colocar os meus clientes em frente às câmeras nesse sentido, assim, porque é muito interessante o lead do Instagram, por exemplo, saber quem está à frente do restaurante. Então, por exemplo, o dono do restaurante, ele é simpático, ele cativa as pessoas, como é que ele é? Sim. Se ele passar essa imagem que ele realmente é, vamos supor que ele seja tudo isso que eu falei, as pessoas vão se sentir acolhidas, vão se sentir tipo, com vontade de conhecer aquele restaurante, porque se ele é assim, o restaurante todo é assim, entendeu? Olha que legal. O atendimento dele todo é assim. Sim. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas... E, tipo, esse novo projeto que eu tô tentando agora, que eu vou colocar em prática, é isso. É para ele mostrar como que ele lidera a equipe dele, por exemplo. Como que é o atendimento. Porque, assim, o atendimento é metade do negócio, né? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, eu quero mostrar realmente quem tá por trás da rede social ali, sabe? Quem tá por trás, quem é o dono do restaurante. Quem que ele vai encontrar... Quando ele chegar lá, não só do dono, mas quando ele chegar no restaurante, quem que ele vai encontrar? Ele vai encontrar os colaboradores. Ah, o colaborador, ele é simpático na rede social e tal. Então, quando ele for lá, ele vai encontrar um colaborador simpático. Um colaborador atencioso. Isso eu tô falando de colaborador. Quando eu falo colaborador, eu falo do garçom, eu falo da atendente do caixa, eu falo do gerente, entendeu? Sim. Você falou que o atendimento, né, é metade do negócio, né? Isso eu achei bem interessante. Eu vou fazer um paralelo com a experiência que eu tive, onde a gente estava desenvolvendo um projeto, justamente, né, criação de conteúdo, tal, para impulsionar, fazer aquela coisa toda e as pessoas irem até o estabelecimento, né? E de tudo que a gente estava fazendo, aí todo o comando era: entre em contato com a gente pelo WhatsApp. A atendente deixou o WhatsApp desligado, né, o celular desligado dentro da gaveta. A gente ficou assim, olha, a gente está se esforçando tanto para fazer acontecer, mas se isso não tiver alinhado a ponto de todos enxergarem a importância, vai ser uma peneira, né? Eu acho isso, é assim, é aquilo que eu falei naquela hora, eu falei assim, que o trabalho de marketing digital, de social media, ele tem que estar alinhado também com os colaboradores que estão lá na hora. Sim. Porque aí acontece o que você falou. Se, por exemplo, o WhatsApp fica com o pessoal, os atendentes do restaurante. Se eu faço uma estratégia para as pessoas chamarem o restaurante no WhatsApp para fazer uma reserva, para alguma coisa, e a atendente lá, ou a pessoa do que tá lá responsável, não respondeu no WhatsApp, ou demora e tudo mais, aí nossa estratégia foi por água abaixo, entendeu? Sim. E aí acaba que, assim, por exemplo, entra muito também no ponto que eu falo do atendimento humanizado. E eu acho que o atendimento humanizado ele tem que ser feito de uma maneira rápida. Porque, assim, vamos supor, você é cliente, você é um consumidor da rede social, e você vai chamar um Instagram, um restaurante no Instagram, certo? Sim. Primeiro que esse Instagram, a hora que você chamou, ele respondeu automático, certo? Sim. E aí, vamos supor que você fez uma pergunta específica e o robô não sabe te responder essa pergunta específica. Se essa pessoa, que para mim tem que ser o responsável do social media, ou o responsável do marketing, não te respondeu de uma maneira rápida, automaticamente você vai lá no concorrente dele e vai fazer as perguntas. Se esse concorrente te responder de uma maneira rápida, você vai lá no restaurante dele. Sim. Entendeu? Então, assim, por exemplo, se você tem todo o trabalho de criar uma estratégia para as pessoas te chamarem no direct, por que você vai largar essa etapa do direct, entendeu? Essa etapa do atendimento. Por que você vai largar? Sim, Se a finalização da estratégia é ali, entendeu? Tipo, para levar esse cliente até o restaurante. É isso que eu falo. Então, assim, o atendimento tem que ser... Você quer usar robô? Beleza. Só que você tem que estar sempre atento para ver se o cliente foi totalmente respondido. Se não foi totalmente respondido, ele tem que ser respondido de uma maneira rápida,
porque senão você dá a brecha dele no concorrente, entendeu? Sim, Então a gente não pode dar essa brecha. Sim. Entendeu? E esse é o ponto. Esse detalhe de responder no Instagram, às vezes eu recebo lá umas mensagens, aí diz assim, ó, você tem uma notificação. Aí quando é uma nova mensagem, fica lá na parte de aceitar, né? Mas pra mim não aparece assim tão fácil não, viu? Eu fico carregando lá o Instagram, às vezes eu fecho o aplicativo, abro de novo e não aparece a mensagem. Aí Não solicitações? Aí eu desisto, Então, aí depois aparece. Mas dentro das configurações do Instagram, ele tem uma opção de que você deixa, que você recebe notificação das pessoas que estão solicitando mensagem também. Entendeu? Então, por exemplo, porque assim, e ele é desativado, ele é automático quando ele é uma função desativada do Instagram. Sim. Então, por exemplo, muitas vezes você entra lá no seu direct e tem três notificações normais, que já são de pessoas que você conversa. Só que aí aparece as solicitações ali em cima, né? E aparece lá, tipo, 5, 6 solicitações. E você não recebe notificação dela, né? Então, se você ativar essa função do Instagram, toda vez que uma pessoa solicitar mensagem, você recebe uma notificação. Entendeu? Bom, E é assim que eu trabalho. Então isso é importante. Eu, Bruno, na minha agência, eu prefiro, e é um diferencial, eu prefiro trabalhar com atendimento ao cliente. Sim. Entendeu? Que pra mim faz toda a diferença. Sim. Que cai naquele ponto. Se eu fiz toda a estratégia, por que na última etapa e na etapa mais importante, que é quando a pessoa realmente te chama, por que eu vou largar? Sim. Então ali eu, Bruno, faço questão de fazer a conversão do cliente para ele ir até o restaurante, entendeu? Até porque assim te ajuda a entender mais o porquê de se ele deu aquele passo a mais ou se ele recuou, o porquê, né? Exato. Aí eu você consigo entender o meu cliente, eu consigo entender a necessidade e eu consigo entender aonde que a minha estratégia está errada. Entendeu? É isso. Nossa, show, hein? Então não é nem só fazer só postagem, né? Tem muita coisa. Da hora. Bruno, mas assim, a gente combina uma segunda conversa pra gente continuar aqui o nosso... Combinado, e agradeço demais a oportunidade de estar passando um pouco do meu conhecimento para vocês, para esse público que vai assistir a gente. Legal. E qualquer dúvida que alguém tiver, qualquer dúvida que alguém precisar chamar, pode divulgar? Pode, por favor, fica à vontade. Pode me chamar no Instagram, Bruno_V08. Perfeito. Beleza? Então, tá aí o Instagram do Bruno. Gente, muito obrigado por você ter ficado conosco aqui até o finalzinho e até a próxima. Valeu. Bruno. Valeu.